Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Desde já peço que deixe seu like e que compartilhe o vídeo com outras pessoas e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Bom, meus irmãos, continuaremos a abordagem das questões últimas e nesse vídeo abordaremos sobre a soteriologia. A doutrina da salvação, conhecida como soteriologia, é crucial para compreender a relação entre Deus e o ser humano na teologia cristã. Surge um desafio significativo. O critério moral é extremamente elevado, chegando a parecer inalcançável. Não é uma questão trivial desagradar a um Deus justo e todo-poderoso. Um único pensamento maligno pode resultar na condenação eterna de alguém. Assim, diante da impossibilidade de satisfazer tais exigências, a lei divina nos conduz à desesperança. Aqueles que dependem das obras prescritas pela lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Gálatas 3:10. Uma vez que é impossível obter justificação perante Deus por meio da observância da lei, isso implica que a justificação diante de Deus deve ocorrer independentemente da lei. Romanos 3:28. Gálatas 3:24 afirma: assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei estabelece um padrão inatingível que resulta na culpabilidade de todos os seres humanos, direcionando a Cristo aqueles que desistiram de confiar em seus próprios esforços. Paulo escreve em Romanos 3:21-24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Bom, era para ler até o verso 24, mas, enfim, acabei lendo até o 25. Bom, ninguém escapa da culpa, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como o Salmo 133 afirma: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Entretanto, o Salmo prossegue: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Somos justificados por sua graça,
e assim mantemos a esperança da vida eterna. Tito 3,7. Não somos redimidos por nossa bondade, pois esta nos falta, mas sim pela misericórdia soberana de Deus. Para compreender a natureza da intervenção divina na salvação, primeiramente é necessário entender a natureza e a magnitude dos estragos causados pelo pecado no ser humano. Compreender o problema nos auxilia a entender a solução. Qual é o impacto do pecado no ser humano? O ser humano pode colaborar ou participar em sua própria salvação? Sem o poder de Deus para influenciar a vontade humana, o ser humano pode decidir aceitar o presente divino? Falando metaforicamente, o ser humano está espiritualmente enfermo ou cego? Ou a situação é ainda mais grave? Jesus afirma em Lucas, capítulo 5, verso 31 a 32. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O pecador está enfermo. Essa metáfora sugere que, pelo menos, ele está debilitado em sua capacidade de lidar com assuntos espirituais. O pecador também está cego. Ele cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. João 12:40. Essa metáfora oferece uma descrição precisa do pecador. O verso implica que a cegueira dos olhos equivale à morte do coração, indicando que o pecador é incapaz de compreender assuntos espirituais. A cegueira espiritual não se diferencia da cegueira intelectual. É, na verdade, uma forma específica de deficiência intelectual em relação a assuntos espirituais. Paulo afirma que os incrédulos estão entenebrecidos no entendimento. Efésios 4:18. O pecador não só está espiritualmente doente e cego, mas também está espiritualmente morto. Aos cristãos em Éfeso, Paulo escreve: Ele os vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:1-2. Ele emprega essa metáfora não apenas como uma figura de linguagem, mas a considera de grande importância teológica, como evidenciado quando continua: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 4-5. Aos cristãos, Paulo afirma que Deus os ressuscitou juntamente com Cristo. Verso de número 6. Isso nos leva do problema para a solução, do pecado para a salvação, e nos remete ao prólogo de João. Após estabelecer a condição pecaminosa do ser humano,
conforme indicado por João 1, 10 a 11, avançamos agora para os versículos 12 a 13. No entanto, a todos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos nascidos não de descendência natural, nem de vontade humana, nem da vontade do marido, mas nascidos de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas nem todos são seus filhos. Os não cristãos são filhos do diabo. João 8,44. Nos escritos de João, o crente torna-se filho, peknon, em grego, de Deus, enquanto apenas Jesus é o filho, huios, em grego, de Deus. Bom, quanto a Paulo, tanto Cristo quanto os crentes são chamados de filhos, mas estes últimos apenas por doação. Assim, ambos os apóstolos fazem uma distinção entre a filiação de Cristo e a filiação de um cristão. Uma pessoa nunca se torna filho de Deus da mesma forma ou no mesmo sentido que Cristo é filho de Deus. Observamos duas metáforas para a transformação espiritual, a ressurreição e o novo nascimento. Paulo escreve que Deus nos fez viver com Cristo e nos ressuscitou com Cristo. Aqui no prólogo, aqueles que depositam sua fé em Cristo passam pelo novo nascimento para se tornarem filhos de Deus. Como Jesus declara em João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ezequiel 36, 25 ao 27 resume o que ocorre na conversão. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Enquanto é impossível obedecer às leis morais de Deus antes da conversão, quando alguém se converte, Deus capacita essa pessoa a obedecer pelo Espírito Santo. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, é exclusivamente Deus quem decide e realiza a regeneração de uma pessoa. Deus verdadeiramente justifica e adota alguém por meio da fé em Cristo.
No entanto, se alguém tem fé em Cristo, não é uma questão dela, pois se fosse, então essa pessoa jamais teria fé, uma vez que está morta no pecado. É Deus quem determina se alguém terá fé em Cristo, pois a fé é um presente de Deus. Efésios 2:8. Uma pessoa espiritualmente morta não pode gerar ou exercer fé. É necessário que Deus a regenere primeiro. No entanto, Deus regenera apenas aqueles a quem escolheu. Portanto, a sequência do que acontece quando Deus salva uma pessoa é regeneração, fé, justificação e adoção. Paulo escreve: que diremos então? Que Israel, buscando justiça, não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Romanos 11, 7-8. A heresia do arminianismo argumenta que é o homem quem decide se aceitará Cristo, mas Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15,16. Muitas pessoas foram enganadas pelo falso evangelho do livre-arbítrio e foram persuadidas a passar pelo processo de aceitar Cristo. No entanto, foram persuadidas, de que elas por si mesmas aceitaram a Cristo. No entanto, a menos que tenham sido escolhidas por Deus para serem salvas, sua fé é falsa e vã. Elas não foram verdadeiramente salvas e não produzirão frutos espirituais genuínos e duradouros. A fé em Cristo significa o verdadeiro assentimento da mente à mensagem do Evangelho, o que implica que a doutrina da salvação pressupõe a epistemologia. Em outras palavras, a salvação requer conhecimento. Assim, a questão central é como alguém chega a conhecer, entender e aceitar o Evangelho. Quando Pedro declara a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus responde: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 16-17. Pedro não chegou a essa conclusão ao observar as palavras e ações específicas de Cristo. Então, através de um processo de raciocínio indutivo, inferir que ele deveria ser o Cristo. Pelo contrário, foi Deus quem iluminou sua mente para conhecer a verdade sobre Cristo. Isso demonstra que uma pessoa não pode simplesmente decidir ter fé ou ser salva, pois ela nem mesmo pode conhecer ou entender o Evangelho, a menos que Deus decida revelá-lo a ela. Nicodemos disse a Jesus: ele disse assim:
Este foi ter Rabi, perdão. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. No entanto, sua observação não resultou no conhecimento necessário para a salvação. Jesus disse a ele que era preciso nascer de novo. Ao observar os mesmos milagres, os fariseus concluíram: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mateus 9:34. O conhecimento nunca pode ser adquirido por métodos empíricos, pois qualquer inferência baseada em sensações está fadada a ser uma inferência desnecessária e, portanto, inválida. Isso também se aplica ao conhecimento necessário para a salvação. A doutrina da salvação não pode se basear em uma epistemologia não bíblica, mas repousa em uma epistemologia bíblica que enfatiza o Deus soberano e a Escritura infalível. O conhecimento necessário para a salvação é obtido pela operação direta do Logos na mente através das palavras da Escritura ou da pregação do Evangelho. Portanto, a fé vem pela pregação da mensagem. Romanos 10:17. Mas, ao mesmo tempo, é um dom soberano de Deus. Efésios 2:8. De modo que nem todos que ouvem o Evangelho recebem fé, mas apenas aqueles a quem Deus faz crer na mensagem. Outro texto relevante é 2 Coríntios 4:4-6. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Ops, perdão, eu li o texto errado, era para ler 2 Coríntios 4:4-6, eu li 1 Coríntios 4:4-6. Bem, vamos ao texto correto, ou ao texto que era para ter sido lido. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Bom, a pregação do Evangelho em si não salva. Porque, para que a luz do Evangelho penetre, é necessário que Deus produza a fé agindo na mente. É Deus quem fez resplandecer a luz em nossos corações.
de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas Deus que faz crescer. 1 Coríntios 3,7. Isso está em linha com a epistemologia bíblica com a epistemologia bíblica, né? Que é a epistemologia verdadeira. A única epistemologia verdadeira é a epistemologia da Escritura. Bem, neste caso, ouvir o Evangelho no máximo oferece uma oportunidade para a mente perceber a verdade a partir da mente de Deus. Se Deus não conceder, então, o homem não pode entender, na medida ou extensão necessária para a salvação, ou crer no Evangelho. Podemos também observar que o conhecimento frequentemente surge mesmo sem a estimulação da sensação, pois Deus pode comunicar à mente qualquer pensamento que ele deseje. De modo que a sensação nunca é necessária para adquirir qualquer tipo de conhecimento. Assim como a epistemologia bíblica depende da metafísica bíblica, o conhecimento é possibilitado apenas pelo poder de Deus. Uma vez que a metafísica bíblica abrange toda a realidade, a soteriologia bíblica também depende da metafísica bíblica. Ou seja, uma vez que Deus exerce causação sobre todos os detalhes da realidade, isso significa que ele também exerce causação sobre todos os detalhes da salvação de cada pessoa. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e endurece a quem ele quer endurecer. Romanos 9,18. De modo que Deus sozinho dispensa sua salvação a quem ele deseja. Aqueles a quem ele escolheu para a salvação, ele emite um chamado irresistível para aceitar Cristo. Aqueles a quem ele escolheu para a perdição, ele endurece seus corações contra o Evangelho. Como diz o Salmo 65:4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Chegamos ao âmago da visão de mundo cristã. Estamos inteiramente dependentes de Deus para a nossa existência, o nosso entendimento e a nossa redenção. Como Paulo expressa, existe apenas um corpo e um único espírito, assim como há uma única esperança para a qual vocês foram chamados. Há um único Senhor, uma única fé, um único batismo, um único Deus e Pai de todos, que está acima de todos, opera por meio de todos e está presente em todos. Efésios 4:4-6. Enquanto as religiões e filosofias não cristãs falham em todas as instâncias em responder às questões fundamentais, o sistema bíblico apresenta respostas verdadeiras e congruentes para todas elas, da lógica à metafísica, da metafísica à epistemologia, da epistemologia à ética e da ética à soteriologia. O único e supremo Deus pensa, causa, sustenta, revela, comanda, julga e salva. Bom, vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo do vídeo
e tenha sido edificado com a pregação da palavra. Eu espero que curta e compartilhe o vídeo com outras pessoas. E até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.